Olá! Então, chegamos ao capítulo 6 do livro Horizontes da Fala, escrito pelo João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Miramês. Esse capítulo 6 ele traz em destaque a seguinte frase: ao levantares pela manhã, recorda a necessidade do bom ânimo e fixa em tua mente a satisfação para que o novo dia te premie com novas esperanças. Então a gente já acordar, né? Acordar agradecendo. Melhor coisa, né? Obrigada por esse novo dia. É uma nova oportunidade, né? Dia novo, oportunidade que está se renovando para nós de aprendermos o que não aprendemos ontem. Então esse capítulo 6 ele traz o título Comunhão de Ideias. E diz assim: as ideias transformam-se em verbo e o verbo é um dos tesouros do Espírito, uma dádiva de Deus a seus filhos, que podem ofertá-los sem medo de perda. O Pai que está no céu jamais toma aquilo que oferece por amor. Sua onisciência se resguarda de entregar os valores a quem não está preparado para recebê-lo. Contudo, o Senhor espera de nós os cuidados correspondentes às belezas imortais, cuja expressão relevante é o dom de falar. Quem usa a palavra sem pensar o que ela significa e o que pode fazer de distonia às mentes alheias, quando mal, né, quando é mal empregada, anda com os olhos fechados, onde existem inúmeras valas, e algumas delas de profundidade imprevisível. É aquela coisa, né? Assim, aquela história do não levo desaforo para casa, né? Eu tenho que dar a última palavra. Precisamos repensar isso, né? Eu digo as verdades, dou a quem doer, muito devagar com isso aí, né? Afinal, nós estamos despertando para o entendimento do significado, da importância e da responsabilidade do falar. Então, a gente precisa repensar todas essas ideias e muitas outras, né? E aí ele diz assim: se queres educar as tuas conversações com os outros e não sabes por onde começar a disciplina, observa alguns homens que já fazem isso há algum tempo. Cola o teu ouvido no que eles dizem, analisa o que eles fazem e tira a tua parte, começando logo a tua própria corrigenda, né? A se corrigir. Lê livros sobre o assunto e não fique somente na leitura. Estuda, medita e começa iniciando a mudança no teu falar. Sempre nos primeiros esforços encontrarás dificuldades, mas sem elas, como comprovarias os teus esforços e o teu valor de alma laboriosa na busca da felicidade? Por vezes, até o teu próprio organismo rejeitará as tuas formas de dicção, né? Ele não está acostumado com sons diferentes da música harmoniosa, de uma palavra livre da discórdia, livre de exageros, livre de mentiras desnecessárias, livre de medo, livre de vingança e de ódio. Talvez ande acostumado com o clima da maledicência, com a atmosfera das reclamações indevidas e
de certo modo, foi instruído por ti nessa escolha de ilusões. Cabe a ti, meu filho, minha filha, educá-lo com perseverança. Em certos casos, a rejeição pode se transformar em doença. Porém, se não soltares as rédeas como bom cavalheiro ao cavalo, vencerás glorificando a Deus pela oportunidade que tivestes de fazer bem a ti mesmo, com a comunhão das ideias puras e com palavras elevadas. Nada deves asseverar sem consolidar a tua palavra no bem. Comprova em tua fisionomia aquilo que falas. As expressões do teu rosto são uma fala sem sons inaudíveis aos ouvidos da carne. Se não modificares a tua aparência, acabarás dizendo o que ela já diz pela mímica da expressão. Ao levantares pela manhã, recorda a necessidade do bom ânimo e fixe em tua mente a satisfação para que o novo dia te premie com novas esperanças. Se és jovem, não te precipites querendo acelerar o tempo. Se os anos já te pesam nos ombros, não esmoreças, nem intentes parar o tempo. Não penses em decadência. Não penses em decadência, nem formules ideias de avanço desordenado. Basta para um e outro entender a imortalidade e a eternidade da vida. Avancemos com a afeição de Deus a caminho da luz. Guarda isso com determinação. A criança, quando nasce, rasga o véu da atmosfera, da expectativa que a espera, com a palavra em forma de choro. O moribundo tem sempre o último dizer. A boca é o instrumento do princípio e do fim. Tens do berço ao túmulo um caminho mais ou menos longo para que eduques o dom de falar, abrindo com isso um roteiro para outras vidas que te esperam em mais claro alvorecer. Se soubesses o quanto pesa em tua vida o que falas, terias o maior cuidado no dizer. E quanto mais cresce a alma na escala evolutiva, mais grava no tempo e no espaço o que fala. Vejamos uma amostra do que falamos nessa mensagem. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, versículo 31. As palavras são sementes de vida quando provém de Deus, mas são dardos de fogo quando nascem de sentimentos controvertidos pela ignorância. Comunguemos nossas ideias com os pensamentos de Cristo e falemos da vida, do amor, da alegria, da esperança, para que os nossos corações possam pulsar ao ritmo da luz na eternidade de Deus. Ao levantares pela manhã, recorda a necessidade do bom ânimo e fixa em tua mente a satisfação para que o novo dia te premie com novas esperanças. E assim encerra o capítulo 6. Então, vamos nesse movimento novo, né? Imprimindo essas novas vibrações de satisfação, olhar para as crianças
como as crianças nos ensinam, assim, né? Cada dia novo, eles estão sempre descobrindo coisas novas, a textura de um tecido, o movimento de um brinquedo, eles estão sempre descobrindo. E nós, perante o Pai Maior, nós não passamos de crianças em processos de aprendizado e de evolução. Então, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vê, pô, eu já errei muito, falei coisas que não devia, ai, talvez eu tenha magoado a pessoa, a outra pessoa. Não nos inquietemos com isso. Comecemos hoje a imprimir novas vibrações, buscar leituras edificantes, ler poesia, selecionar as músicas que nós ouvimos